O contrato é um instrumento fundamental para a sociedade moderna. Mas o que podemos fazer quando, após a assinatura do negócio, ocorre uma alteração no quadro fático que existia na época da celebração? Quando assinamos um contrato, levamos em consideração as condições fáticas existentes no momento da celebração e projetamos para o futuro. Essa é a cláusula rebus sic stantibus, que significa que o contrato ele deve ser cumprido enquanto as condições fáticas permanecerem inalteradas. Assim, quando compramos um bem, levamos em consideração preço, garantia, conservação, condições de financiamento, entre outros elementos relevantes para a realização do negócio. Sendo assim, caso ocorra alterações das condições após a assinatura do contrato, o direito admite que a parte lesada ela peça a revisão contratual, para que o negócio retorne ao equilíbrio originalmente combinado entre as partes. Para que isso possa ocorrer, o Código Civil atende a certos requisitos. Primeiro, é necessário que ocorra alteração radical do cenário econômico após a assinatura do contrato. Logo, não é possível a revisão de um contrato de execução imediata, como por exemplo a compra e venda de um veículo usado entre os particulares em que o pagamento é feito no momento da transferência. Isso porque o contrato ele não dura o tempo suficiente para que a situação fática mude. O segundo requisito exige que essa mudança ela não seja no cenário econômico e provoque uma onerosidade excessiva para uma parte e o benefício exagerado para outra. Contudo, é importante se fazer um alerta. Ainda que o Código Civil ele exija o prejuízo para um e o benefício para outro, o judiciário ele tem se contentado meramente com a prova do prejuízo e do desequilíbrio negocial. Por fim, é preciso demonstrar a imprevisibilidade dessa alteração, ou seja, que ela está fora de normalidade. Segundo o judiciário, o fato imprevisível causador da onerosidade excessiva é aquele que não está coberto objetivamente pelos riscos próprios do negócio. Assim, se uma parte comprar ações em bolsa, depois ela não poderá pedir a revisão contratual, sob o argumento de imprevisibilidade, pois o risco de variação é o próprio mercado financeiro. O artigo que discorre das principais possibilidades de revisão contratual é o artigo 65, em que os contratos regidos por esta lei poderão ser alterados com a devida justificativa, ou seja, não são em todos os casos, nos seguintes casos. Por exemplo, no acordo entre as partes, caso haja. Outra possibilidade é para restabelecer a relação que as partes pactuaram no início entre os encargos do contratado e também a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento. Nisso, o objetivo é a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, ok? Há também a seguinte possibilidade, que seria quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou ainda extintos, havendo ainda superveniência de dispositivos legais, quando ocorridas, claro, após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou, se for o caso, para menos, dependendo da situação. Que, ao meu ver, é o ponto principal. Seria a seguinte citação, que a revisão contratual é, portanto, um meio de recompor o equilíbrio financeiro quando se está diante de fatos imprevisíveis ou até previsíveis, mas de consequências incalculáveis que venham a retardar ou impedir a execução do ajustado. Há também aquelas opções que é em casos de força maior, casos fortuitos, os fatos príncipes ocorridos devem ser ocorridos após a apresentação da proposta, sempre dessa maneira. Nesse ponto, em resumo, a revisão exige a comprovação de um fato superveniente, extraordinário ou de consequências incalculáveis, ou seja, algo que foge ao normal, à normalidade, de modo que seu cabimento somente se opera
em circunstâncias dessa O natureza. tema do presente vídeo é bastante atual, principalmente em tempos de coronavírus. Aqui tratamos de revisão contratual. Os contratos podem receber revisão praticamente em 3 hipóteses: lesão, estado de perigo e onerosidade excessiva superveniente. O Código Civil acata expressamente o tema nos artigos 478 a 480. Segundo o artigo 478, nos contratos de execução futura, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para outra em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os requisitos do artigo 478 podem ser resumidos nos seguintes. Primeiro, o contrato deve ser de execução futura, e entre a celebração e a execução deve haver um fato imprevisível e extraordinário. E esse fato deve causar uma onerosidade excessiva para uma das partes, uma desvantagem e uma desvantagem extrema para a outra. Aqui vale lembrar que o ônus excessivo é uma variável relativa, pois o que será oneroso para um pode não ser para o outro. Diante disso, só no caso concreto, diante de todas as suas peculiaridades, esse ônus poderá ser aquilatado. Por outro lado, não é necessário que haja uma vantagem extrema para outra parte, como a interpretação da lei pode aparentar. Pelos princípios da justiça contratual, da boa-fé objetiva, da função social do contrato, tendo como base a dignidade humana, pode perfeitamente dispensar essa vantagem extrema. O que o legislador talvez tenha tido em mente é que o contrato deverá se encontrar em uma situação de desequilíbrio. Assim, bastante será a onerosidade excessiva, sob pena de se estar atentando contra os princípios há pouco mencionados, que, aliás, dão fundamento à teoria da imprevisão. Por fim, segundo o Código Civil, o contrato poderá ser revisto, desde que o réu assim se proponha. O Código de Defesa do Consumidor consagra no artigo 6º, inciso 5º, ao que tudo indica, a teoria da base negocial objetiva, não se pressupondo que o fato cause o desequilíbrio contratual seja imprevisível ou mesmo imprevisto. Obviamente, não se pode, na interpretação da norma consumerista, dispensar totalmente o elemento de imprevisão ou imprevisibilidade. Por isso, seria admitir a ideia absurda que, mesmo diante de riscos previstos no contrato, ou que ao menos deveriam ter sido previstos, por comporem a base do negócio, ele poderia ser então revisto ou resolvido. Não é esse o melhor entendimento, por óbvio, que isso tem a ver com o coronavírus. Tudo. O debate econômico em que vivenciamos, em razão da quarentena imposta pelo coronavírus, é com certeza um fator posterior e completamente imprevisível. De um modo geral, é um elemento completamente estranho à base objetiva de qualquer contrato. Sendo assim, o fato coronavírus pode ser suscitado para a resolução ou revisão de um contrato, que em virtude dele tenha ou venha a se desequilibrar de modo substancial.